Nós vamos dar sequência à nossa exposição do livro de Malaquias. Que alegria poder estar aqui com vocês. É sempre bom vir à sede, matar a saudade dos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versos 13 até o verso de número 18. Nós vamos ler essa pequena porção da palavra do Senhor, mas é a voz de Deus para o nosso coração nessa manhã. Por isso leia com atenção, reverência e fé. Diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos o Teu auxílio nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, apesar do pregador, que o Senhor fale conosco, nos confrontando, nos confortando e nos apresentando a beleza do Evangelho. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, o desenho de hoje é um óculos. Eu quero que você desenhe um óculos. Pode ser talvez você de óculos. Você já usou óculos? Já viu como é que você fica bonitão de óculos? Pode fazer um óculos ou você mesmo usando um óculos. Pode ser um óculos escuro, pode ser um óculos de raio laser, tipo do Ciclope. Você vai ser criativo o suficiente para fazer esse desenho, tá bom? Queridos, eu uso óculos desde 1 ano e meio. Talvez você esteja perguntando assim, ele não está vendo ninguém, né? Na verdade, eu estou de lente de contato, já tem alguns anos que eu tenho usado lentes de contato, mas eu uso óculos já desde 1 ano e meio. E a minha vida inteira eu entendi que sem os meus óculos, eu vou viver uma agonia entre tentar ver as pessoas e não conseguir enxergar as pessoas. O meu grau é relativamente forte, mas eu até conseguiria pregar sem lente de contato. Eu faria um grande esforço para ler aqui, talvez passasse o dia com uma bela dor de cabeça, uma enxaqueca, mas até conseguiria. Mas talvez eu não conseguisse reconhecer as pessoas. Talvez aquelas pessoas ali do fundo, da mesa de som, eu não conseguiria ver o João Inácio ali ajudando na transmissão, eu não conseguiria fazer isso. Viver de óculos me ensinou que eu enxergo mal sem eles. Eu não consigo dirigir sem eles, eu não consigo ler muito bem sem eles. Eu posso passar do seu lado e não te reconhecer. E como eu tenho hipermetropia e astigmatismo, dirigir à noite para mim, eu dirijo, mas é difícil. Aquele monte de luz se misturando, vira uma confusão só. E eu passo então a ter uma visão distorcida da realidade. A nossa visão também interfere diretamente na forma como nós vemos a Deus. Muitas vezes, quando nós abandonamos os óculos do Evangelho, quando nós tiramos essas lentes do Evangelho, nós passamos a ter uma visão distorcida de Deus, nós não conseguimos reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E por isso é importante nutrirmos uma cosmovisão bíblica para que a nossa visão de mundo seja real, seja correta, para que a gente perceba o mundo sob a ótica divina e não sob a nossa pecadora. Porque o nosso coração tem uma tendência a olhar esse mundo de maneira distorcida. Será que nessa manhã você não precisa de óculos novos? Será que você não precisa colocar lentes de contato? Mas não lentes como a que eu uso, as lentes do Evangelho. Olhar para o mundo como Deus olha. O ensino dessa manhã, o ensino central, o resumo daquilo que eu quero trazer, é que uma visão correta de Deus me leva a uma prática correta com Deus. Quando eu enxergo a Deus de forma correta,
isso me leva necessariamente a uma prática correta com Deus. Por isso, tome muito cuidado com a forma como você olha Deus. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, no verso 13, qual é a visão de Deus dessa situação? Verso 13, iniciozinho, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. A visão de Deus de toda essa situação do livro de Malaquias é uma visão correta. E você tem que concordar comigo nessa manhã. Deus não precisa de óculos, não é verdade? Deus enxerga muito bem, e Deus, diferente de mim, consegue enxergar coisas profundas, coisas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Por vezes, eu tento enxergar as coisas de longe, mas eu sou péssimo nisso. Eu não consigo, e deixa eu dar uma dica para você. Sabe aquela pessoa que fica lá no fundo assim, ó, acenando para o pastor? Se você fizer isso para mim, eu não vou te ver, eu não vou te reconhecer, e eu vou fingir assim de paisagem, exatamente porque eu sou péssimo em ver esse tipo de coisa. O meu grau não me permite, e mesmo usando lentes de contato, é estranho, eu não consigo. Não faça isso comigo, tá bom? Chegue em mim e fale, é melhor do que você ficar acenando que nem um doido. Da mesma forma, a minha esposa me proibiu de cumprimentar pessoas aleatoriamente. E, queridos, eu não vivo um relacionamento tóxico, eu acho que não, mas isso é um bom remédio para a minha síndrome de vereador, sabe, de achar que conhece todo mundo, de querer abraçar todo mundo. Eu já passei por uma boa vergonha no shopping com isso, de chegar para uma pessoa, olhar para ela e falar: tudo bem, irmã? Como é que você está? Como é que está a família? Que Deus te abençoe. E a minha esposa fala assim: quem é? Eu falei: não é aquela irmã? Ela falou: não. Meu passeio no shopping virou uma fuga, tipo Velozes e Furiosos, uma fuga envergonhada daquela pessoa. Eu não enxergo bem, eu reconheço isso. E eu posso ter uma visão completamente errada sobre mim. Eu posso ter uma visão completamente errada sobre Deus. Eu posso ter uma visão completamente errada sobre você. Eu posso ser fácil em achar os seus defeitos. Eu posso olhar para você e pensar nos seus pecados. Talvez eu possa ser cego para os pecados de uns que eu gosto. Alguns amigos, sabe aqueles que a gente joga os pecados para debaixo do tapete? E muitas vezes nós precisamos ir ao oftalmologista para nos certificar que nós temos uma visão correta da situação. Quando nós pensamos no nosso próprio pecado, quando nós pensamos no nosso próprio coração, nós precisamos ter clareza que nós não conseguimos enxergar a dureza do nosso coração. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Quem consegue ver o que está no coração? Quem consegue enxergar as profundezas do coração? O verso 10 é uma resposta que diz: eu, o Senhor, eu conheço, eu enxergo, eu esquadrinho e retribuo a cada um segundo as suas obras. E quando nós olhamos para o livro de Malaquias, nós vemos que a visão de Deus sobre o povo de Israel é uma visão profunda. Deus não estava lidando com os pecados de maneira superficial. Deus não estava vendo o pecado deles apenas na beira. Deus estava olhando o mais profundo do coração dele, ao ponto de Deus dizer: as palavras de vocês são duras contra mim. A dureza no coração, a forma como vocês enxergam a minha ação, a forma como vocês enxergam o meu amor está equivocada, é míope. Vocês estão cegos para a minha graça, para a minha bondade. Se a gente fizer um exercício aqui, um resumo do livro de Malaquias, nós vemos que eles tinham uma visão completamente errada do amor de Deus. Tanto que Deus começa o livro de Malaquias dizendo: eu sempre amei vocês. Mas eles não conseguiam ver o amor de Deus. Eles viam o culto como algo banal, entregavam animais coxos, cegos. A adoração era uma adoração de qualquer jeito, nas coxas. A visão de casamento deles era totalmente errada, repudiando as mulheres, se casando em julgo desigual. E Deus diz: vocês vivem uma cegueira total em toda a vida de vocês. E nesse verso Deus mostra que Ele vai lá no fundo do coração deles. Aquelas palavras eram duras.
Não eram palavras sinceras, não eram palavras amorosas, não eram palavras verdadeiras, eram palavras duras contra um Deus amoroso, justo e bom. Mas aquele povo rebelde, aquele povo obstinado, aquele povo que estava com o coração frio, vivendo uma mornidão espiritual, eles olhavam para o Deus de misericórdia, o Deus pactual, o Deus de graça, e tinham palavras duras contra o Senhor. A visão deles era que Deus não era tão bom assim. Você pode falar muitas coisas de Deus. Talvez se sentarmos juntos para tomar um café e a gente começar a conversar sobre Deus e eu perguntar: qual é a sua visão de Deus? Como você tem enxergado Deus no seu relacionamento, na sua vida? E essa talvez seja uma das primeiras perguntas que nós fazemos dentro de um aconselhamento bíblico. É perguntar para a pessoa: como você enxerga Deus nesse sofrimento que você está passando? Isso vai revelar muito do coração dessa pessoa, porque a forma como ela enxerga Deus está ligada à forma como ela vive com Deus. Talvez hoje você precise dos seus óculos novos, as lentes do Evangelho, as lentes da palavra. Você pode ter uma visão errada de Deus. A sua visão de Deus pode ser míope. Como eu, quando fico sem óculos ou sem lentes de contato, você não vai conseguir entender o amor de Deus. Você vai olhar e vai dizer assim: Senhor, é isso mesmo? O Senhor é justo e bom, mas eu não consigo ver. E você então passa a diferir palavras duras contra o Senhor. O Deus que te escolheu em Cristo, o Deus que te permite cultuar numa manhã de domingo, o Deus que te deu uma família, seja a sua família, a sua esposa, seja a sua família da fé. Se você tiver uma visão errada de Deus, você vai ter uma prática errada com Deus. Por isso, essas palavras não eram apenas palavras, essas palavras eram fruto de um coração cego, obstinado, era uma visão distorcida do Deus da aliança, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Você se lembra lá daquele cego em João 9, que vivia em escuridão, mas ao se deparar, ao se encontrar com Cristo, Cristo devolve a visão a ele, e nós precisamos entender que sem Cristo nós somos cegos, nós não conseguimos, o que nós vemos é a escuridão, mas a partir de Cristo, em Cristo, no Evangelho, nós podemos fazer como aquele cego: eu era cego, mas agora eu vejo, porque Cristo devolve a nossa visão, nos dá a visão correta do Pai. É através de Cristo que nós vemos a bondade, a misericórdia, a fidelidade, o Deus de aliança, o Deus que nos chamou, que nos salvou, que nos amou antes da fundação do mundo. Deus conhece, queridos, o nosso coração. Deus conhece a nossa cegueira. Ele vê os pontos cegos na nossa vida. Ele conhece as bravatas que talvez você não tenha coragem de falar, mas que você tem nutrido no seu coração. Talvez de uma maneira politicamente correta, a gente viva uma vida cristã para que as pessoas vejam que nós somos cristãos. Mas isso não significa que o nosso coração está em Cristo. Porque nós podemos ter bons comportamentos, nós podemos parecer bons cristãos, e ainda assim nutrir no nosso coração palavras duras contra o Senhor, palavras injustas. Ele conhece, Ele vê o seu coração de uma maneira como você mesmo não consegue perceber. Por isso que nós precisamos olhar com as lentes do Evangelho. Por isso que nós precisamos ver esse mundo não com os nossos óculos de sol, mas com os óculos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Porque o Evangelho é Cristo que vai nos fazer enxergar e ter uma visão correta desse mundo. Ao percebermos a maldade, ao percebermos as injustiças, ao percebermos a corrupção, nós vamos olhar não com os olhos do nosso coração, mas com os olhos da fé, na justiça de Deus, na bondade e na misericórdia de Deus. Quais são os óculos que você tem visto? A visão de Deus da situação aqui era essa. Essas palavras eram duras.
Segundo, o povo tinha uma visão distorcida de Deus. Olha o que diz a partir do verso 13b. Ele diz: mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quando eu faço exame dos olhos, quando eu vou ao oftalmologista, eu tenho um certo temor daqueles benditos exames. Se tiver algum oftalmologista, vamos inventar uma coisa melhor, a gente é criativo. Ele me coloca naquela máquina, apaga as luzes e coloca aquelas letrinhas ali. E aí começa bem. Você diz A, B, C, D. Aí ele diz, agora eu vou diminuir. E aí começa a diminuir aquele negócio. E você diz, chega, chega. E aí quando chega no final do exame, o T já virou F, o V virou U, o O virou C, e eu já não sei mais nada. E como eu estou com a pupila dilatada, aquilo para mim é um terror ainda maior. Dilatar a pupila para mim é angustiante. Você tenta olhar a hora no celular e você não consegue. Você fica super sensível à claridade, aquilo dói os seus olhos. Parece um tipo de tortura dos médicos. Ah, eu sei o que você fez no verão passado, deixa eu te torturar um pouquinho. E já tem muitos anos que eu passo por isso, e eu acho que eu já me acostumei um pouco, sabe? Vem aquele bendito exame, aquelas gotinhas ardidas no olho, e eu digo, bom, você vai dilatar minha pupila, né? Sim. Assim é o nosso coração. Muitas vezes nós temos uma visão completamente distorcida do mundo. Nossas pupilas estão dilatadas para ver a bondade, a misericórdia de Deus. Nós não conseguimos perceber a misericórdia de Deus como nós cantamos agora há pouco. Como Ele nos criou, como Ele nos sustenta, como Ele tem cuidado de nós. E a nossa visão então fica prejudicada. E nós caímos naquela ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre mais bonita. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto. O povo de Deus não consegue enxergar a misericórdia de Deus, não consegue enxergar que Deus quer de nós obediência e que a obediência vai nos dar alegria. Eles não conseguem enxergar isso. Eles estão vendo o mundo com as lentes erradas. Isso fica tão claro quando eles fazem essa pergunta cínica a Deus: que temos falado contra ti? É aquela criança que desobedece e fala assim, pai, o que eu fiz de errado? Pai, eu bati no meu irmão, mas o que eu fiz de errado? Eu comi a sobremesa antes da hora. Vocês fazem isso, crianças? Não, né? Vocês são muito comportados. Essas crianças da redenção têm um outro nível de educação, né, gente? Os pais que lutem, né? Os pais estão rindo estranhamente, crianças de vocês. Queridos, nós vamos nutrindo visões erradas de Deus. E a gente pergunta para Deus, Deus, o que eu fiz de errado? Senhor, o que eu tenho falado contra Ti? O que eu tenho desobedecido? Nós tivemos agora há pouco um momento de oração, um momento de confissão de pecados, e talvez você diante do Senhor falou, Senhor, não tenho nada para confessar, minha semana foi boa. E muitas vezes no aconselhamento nós precisamos conversar com a pessoa para entender qual é a visão que ela nutre de Deus, para ter certeza que ela está olhando a situação da maneira correta, porque muitas vezes a pessoa chega no aconselhamento e não vê nenhum problema na sua vida. E a gente pensa assim, será que essa pessoa está entendendo aonde ela está? Quais são os pecados dela? Porque muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós olhamos para o nosso pecado numa tentativa de querer argumentar contra Deus e dizemos, Senhor, o que eu tenho feito de errado? Isso é normal, todo mundo faz. Senhor, olha, tem um monte de amigos meus que fazem isso, olha como é que eles estão bem. Aí o Senhor vai pegar no meu pé agora? Sim, você é povo da aliança. Deus tem um cuidado paternal, um amor a você. E essa sua visão distorcida é fruto de uma vida moralmente afundada pelo pecado, porque era exatamente isso que estava acontecendo em Malaquias. A visão errada de Deus levava eles a uma vida errada com Deus.
Eles tinham a audácia, o cinismo de chegar para Deus e perguntar: Senhor, o que nós temos feito? Mas o verso 14 fica ainda mais grave. O Senhor responde: vós dizeis, é inútil servir a Deus. E servir aqui vale a pena você lembrar que a palavra servir no Antigo Testamento significa adorar, cultuar. O povo de Deus estava dizendo: Senhor, é inútil te adorar, é inútil te servir. Nós temos feito isso e nós não somos abençoados. Nós estamos te adorando, nós estamos obedecendo e as bênçãos não vêm. Eles não conseguiam perceber, ver o valor da vida diante da face de Deus. Eles não conseguiam ver a bondade de Deus em nos escolher, em nos amar, em nos colocar como povo para cultuar o Senhor. Mas sabe por que eles não conseguiam isso? Porque eles estavam preocupados com bênçãos passageiras. Eles estavam preocupados com aquilo que eles podiam tocar. Porque quando eles colocam aqui, quando eles falam dos ímpios, eles dizem: olha, esses ímpios prosperam, eles não guardam os seus mandamentos, mas eles prosperam. Eles têm tudo e nós não temos nada. Eles estavam preocupados com bênçãos materiais, quando na verdade eles tinham bênçãos espirituais muito maiores. E aí eles diziam: Senhor, é inútil te servir. Para eles, os ímpios eram mais ricos, mais nobres, mas eles não eram abençoados pelo Senhor. E a comparação deles é totalmente distorcida. Como alguém com as pupilas dilatadas, eles não conseguiam enxergar os atos da bondade de Deus. É inútil servir a Deus? O livro inteiro eles estão servindo a Deus mal. Eles estão dizendo: Senhor, é inútil servir a Deus. Mas como eles têm servido a Deus? Com animais coxos, cegos, adorando ao Senhor de qualquer jeito. Os sacerdotes estão dizendo: que canseira. Mas eles estão dizendo que eles servem a Deus. Eles não servem a Deus, eles servem a eles mesmos. No livro inteiro eles fecharam os olhos para a obediência ao Senhor. Eles não conseguiam ver o amor de Deus, eles não conseguiam amar as suas esposas, os seus maridos, eles estavam se dando em divórcio. E eles estão agora, de uma maneira cínica, eles estão dizendo: Senhor, é inútil te servir. Deus poderia dizer: vocês estão me servindo mal, vocês não me obedecem, vocês são obstinados. Que serviço é esse que vocês estão prestando a mim? Eles chamam os ímpios de bem-aventurados, queridos. Mas eles se esqueceram que Deus aborreceu Esaú. Que eles são feitos bem-aventurados porque Deus os escolheu, porque Deus os chama de povo. A cegueira era grande. E assim é quando nós estamos com os nossos óculos sujos. Talvez ao longo dessa mensagem você já tirou seus óculos, deu uma limpadinha. Eu estou usando meu último par de lentes. Se acontecer uma tragédia, eles pularem ou perderem ou rasgarem, eu estou bem enroscado, eu preciso voltar no médico. E talvez você precise disso nessa manhã. Talvez você precise se voltar para o médico dos médicos e falar: Senhor, a minha visão está errada desse mundo. Eu tenho olhado para os ímpios, eu tenho olhado para aquelas pessoas lá fora, e eu tenho pensado: será que vale a pena ser crente? Eu estou olhando para os meus amigos, e eu olho para a minha vida e digo: eu não consigo caminhar, eu não consigo prosperar, eu não consigo andar para frente. Muitos jovens que se guardam, que guardam a sua sexualidade, ficam naquele: será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Há tantas famílias ímpias crescendo, fazendo viagens, viajando para a Europa, viajando para não sei aonde, e nós aqui passando um dobrado para pagar as contas. Será que vale a pena eu ser obediente mesmo? Será que vale a pena viver diante da face de Deus? Eles estão viajando o mundo inteiro e eu vou ali no Nicolândia, que é ótimo. Há pessoas ganhando muito dinheiro de forma suja, e você estudando, virando noite, e não consegue passar no vestibular, no concurso, e aí você esbraveja contra Deus: Senhor, será que vale a pena mesmo? O nosso coração diz que não, os nossos olhos estão acostumados a mirar no pecado,
Nós queremos mirar em bênçãos materiais, nós queremos mirar em viagens, em carros, em apartamentos. Quando na verdade, irmãos, nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais muito maiores. Nós temos de Deus bondade e misericórdia, nós temos de Deus a salvação eterna, nós temos de Deus o maior presente que nós poderíamos ter, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas nós miramos os ímpios, nós olhamos para os ímpios prosperando, viajando, comendo e bebendo, e nós caímos no pecado que a Bíblia chama da cobiça dos olhos. Nós olhamos, queremos, e não. Se Deus te deixou ver, olhar, tocar, não significa que Ele vai te dar. Esse é um tipo de ensino diabólico. Imagina Davi falando isso para Batseba. Batseba, desculpa, Deus me deixou ver, tocar. Nós cobiçamos com os nossos olhos. Mas a palavra de Deus em Hebreus diz para mantermos os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para a prosperidade dos ímpios, o nosso coração diz: eu quero, eu desejo, eu preciso tocar, eu esbravejo contra Deus, e eu digo: Senhor, eu estou lá na igreja, eu estou servindo, eu poderia estar em casa estudando, ao invés de estar no culto. Durante a semana eu abro mão das minhas horas de estudo, de trabalho, para ir lá montar o som, para limpar a igreja, para carregar a cadeira, e Senhor, o Senhor não tem me abençoado. Essa é uma visão distorcida do Evangelho, essa é uma visão de um Evangelho que dá bênçãos materiais. Esse é um tipo de teologia da prosperidade que nós nutrimos no nosso coração, mas bem disfarçado, porque nós somos reformados, mas nutrimos. Nós nos preocupamos não com Deus no que Ele é, mas naquilo que Ele nos dá. E se Ele não nos dá, nós esbravejamos, nós questionamos o Senhor, ao invés de colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Enquanto nossos olhos buscarem o caminho dos ímpios, as bênçãos passageiras, nós não vamos conseguir olhar para Cristo. Nós precisamos de olhos espirituais, nós precisamos olhar para Cristo, porque nós vivemos não pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nenhuma bênção terrena se compara ao privilégio de um dia poder estar diante do Senhor, e nós veremos o Senhor Jesus face a face, e nós veremos o Pai por meio de Cristo. Nenhuma bênção terrena se compara ao privilégio de podermos olhar o nosso Salvador e adorá-lo eternamente. Essas bênçãos passageiras que os ímpios têm, na verdade serão uma prova contra eles no dia do juízo. Deus vai dizer: olha, vocês tiveram isso, e ainda assim vocês não me adoraram, ainda assim vocês viraram as costas. E muitas dessas bênçãos que os ímpios têm, na verdade são a disciplina de Deus contra eles no dia do juízo. Você acha que dinheiro resolve tudo? Você acha que ganhar na loteria vai resolver seu problema? Eu acho que vai piorar, porque você vai viver escravo daquilo. O que os seus olhos têm desejado? O que os seus olhos têm cobiçado? Qual é a forma como você enxerga as pessoas lá fora? Será que você saiu de casa nessa manhã pensando: será que vale a pena ir ao culto hoje? Será que vale a pena cultuar o Senhor? Será que vale a pena eu servir ao Senhor, botar meu nome nas escalas de serviço? Será que vale a pena? Eu não deveria abrir mão dessas coisas para me dedicar mais para o meu trabalho, para os meus estudos, para as minhas viagens? Será que no fim você não tem dito: Senhor, é inútil te servir. Agora que eu sou crente, Senhor, deixa que eu conduza a minha vida, deixa eu buscar os meus objetivos. Queridos, graças a Deus que Deus olhou para nós, e Ele olhou a miséria do nosso coração,
e Ele nos deu o seu Filho. Isso nos leva para o nosso terceiro e último ponto. A visão da justiça e da misericórdia de Deus. A partir do verso 16 até o verso 18, é interessante aqui, porque o texto começa: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele. O texto começa a mostrar que havia pessoas que temiam ao Senhor. E sabe, após o exame oftalmológico, eu confesso que eu fico ansioso para pegar os meus óculos, para fazer as minhas lentes de contato. E é um passeio legal, né? Você vai no shopping, você entra em um monte de loja, você experimenta um monte de armação, o vendedor tenta te empurrar um monte de coisa que você não precisa. Não tem nenhum vendedor aqui, né, de óculos, né? Se tiver, me perdoa, mas a piada é mais forte. E ele mostra para você o que fica melhor no seu rosto, e ele diz: olha, isso aqui não combina, isso aqui combina. Óculos podem mascarar quem nós somos. Algumas pessoas escolhem uma boa armação e passam um ar de intelectualidade. Outros escolhem óculos e querem parecer pessoas descoladas, mas são travadas. Outros insistem naquele ar tradicional, elegante. Óculos às vezes mostram a nossa personalidade, outras vezes não. O fato é que Deus olha para quem nós somos de verdade. Ele olha para a miséria do nosso coração. E o texto aqui começa a mostrar o Evangelho de uma maneira tão linda, tão bela, porque essa é a visão de Deus sobre nós. Aquele que não precisa de óculos, aquele que enxerga bem, aquele que sonda mente e corações, Ele olha para a nossa vida e Ele conhece completamente o nosso coração. Ele olha e Ele diz: mesmo dentro desse povo, há um remanescente fiel, há pessoas que me amam, há pessoas que temem a mim. E os olhos do Senhor, eles são totalmente treinados para separar o joio do trigo. O texto vai dizer que haviam pessoas que temiam ao Senhor. E essas pessoas, o texto vai dizer, elas reconheciam o poder de Deus, reconheciam que Deus é o Deus pactual, e Deus vai dizer que essas pessoas são um tesouro especial. Versículo 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu prepararei. A visão da misericórdia de Deus sobre o seu povo é que apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da dureza do nosso coração, Deus olha para nós e diz: sim, vai haver um dia do julgamento, vai haver um dia em que eu vou separar joio de trigo, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, eles são meu tesouro particular, e há um memorial escrito o nome deles, irmãos. Ele olhou para a nossa miséria, Ele olhou para o nosso coração, Ele olhou para a nossa cegueira, e Ele derramou misericórdia sobre nós, nos enviando o seu único Filho, Cristo Jesus. Naquele dia do julgamento, você pode se esconder atrás dos seus óculos, mas Deus vai pegar aquela lista que Ele escreveu antes da fundação do mundo, e Ele vai ler todos os nomes, Ele vai chamar todos aqueles que são seus pelo nome. Ele não vai esquecer ninguém, Ele não vai pular ninguém, Ele não vai errar nome de ninguém. Naquele dia final, os nossos olhos doentes pelo pecado receberão novos olhos glorificados para ver a beleza do Senhor. Aqueles nossos olhos acostumados com a cobiça se acabarão e nós vamos poder adorar ao Senhor e glorificar o Senhor eternamente. Deus está dizendo aqui que esse remanescente fiel é um tesouro particular. É inútil servir ao Senhor? Claro que não. Porque o povo de Deus não é um povo qualquer. O povo de Deus é um tesouro particular do próprio Deus. Talvez a sua visão de si mesmo seja uma visão distorcida, porque você ainda não entendeu a visão de Deus do Evangelho. Quando Deus olha para o nosso coração, entende a nossa incapacidade, entende a nossa necessidade de um Salvador, e porque Ele nos conhece, Ele nos manda seu único Filho, Cristo Jesus. E Deus diz: olha, vocês vão ver a diferença. Verso de número 18:
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo: eu vou mostrar para vocês a diferença. Vocês vão ver a diferença porque eu amei vocês antes da fundação do mundo, mas eu aborreci Esaú, eu rejeitei. E naquele dia, queridos, naquele dia do juízo, todo olho verá Cristo Jesus vindo para nos encontrar, todo olho verá Cristo vitorioso vindo julgar as nações, e todo mundo vai ver a diferença que Deus faz entre o seu povo e entre aqueles que Deus rejeitou. Todos serão testemunhas. As pessoas poderão fechar os olhos, elas podem estar sem óculos, mas todos verão o justo juiz fazendo juízo, separando o joio do trigo. Todos verão Cristo Jesus com seu poder e glória. Talvez você esteja invejando a vida dos ímpios, porque você não tem uma visão correta da esperança que o Evangelho te proporciona, de uma visão correta do juízo do Senhor, de uma visão correta da misericórdia de Deus, porque naquele dia, queridos, nós vamos experimentar a misericórdia de Deus de uma maneira tão grande. Nós receberemos a redenção final, receberemos um corpo glorificado, olhos verdadeiros. Naquele dia eu vou arrancar as minhas lentes, quebrar os meus óculos, porque eu não vou mais precisar deles. Óculos, lentes de contato, é fruto do pecado, da nossa natureza caída. Quando recebemos um corpo glorificado, as nossas imperfeições acabarão, e nós vamos enxergar da forma como Deus quer. E sabe, os ímpios, cheios de dinheiro, riqueza, prosperidade, eles verão a majestade de Cristo. E nós, que aos olhos do mundo somos pobres, ou como 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz, nós que não somos sábios segundo a carne, nós que não somos poderosos, nós que não somos nobres de nascimento, nós que somos as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, os humildes, os desprezados, nós seremos o tesouro particular do Senhor, porque nós já somos aqui. E eles verão que nós somos o povo do Senhor. E todos aqueles males que nós sofremos acabarão, todas as injustiças acabarão, toda aquela prosperidade, aqueles bens que nós não tivemos na Nova Jerusalém, queridos, nós não vamos ter necessidade, porque nós seremos ricos em Cristo Jesus, nós teremos todas as nossas necessidades completas, nós não vamos precisar de mais nada, porque nós temos Cristo ao nosso lado. E o Evangelho se revela na justiça de Deus, em punir o pecado e em salvar o seu tesouro particular, em escrever o nome dos seus eleitos no livro da vida. Ele nos poupará, porque por meio de Cristo, Ele nos fez o seu povo, o povo da aliança, o povo que adora, o povo que cultua, o povo que é família. Nós vamos sofrer danos aqui, nós vamos ter dias difíceis, nós não vamos fazer todas as viagens e nem vamos ver todas as paisagens do mundo. Mas naquele dia final, nós vamos ver a pessoa bendita do Senhor Jesus, não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação eterna. Isso vai ser muito mais belo do que ver as muralhas da China, do que ver o Grand Canyon, do que ver qualquer outra coisa. Nós veremos o nosso Senhor vindo nos buscar, porque o Evangelho devolve a nossa visão. O Evangelho coloca óculos certos na nossa vista, ele nos cura da cegueira espiritual. O Evangelho mostra que Deus viu a nossa misericórdia, derramou graça, bondade, apesar de nós, apesar da nossa condição. O Evangelho nos mostra que Deus é misericordioso, que Deus nos ama antes da fundação do mundo. E talvez você tenha uma visão distorcida ainda, mas veja, o que você tem em Cristo é muito maior do que o que os ímpios têm, é muito maior do que qualquer prazer que você possa ter nesse mundo. Mas se você continuar medindo o amor de Deus pelas coisas que você tem, pelo dinheiro na sua conta bancária, você não vai conseguir enxergar a grandeza do poder de Deus. Você vai ter uma visão muito limitada,
Porque não é saúde, viagens, carros, recursos, que são um termômetro da misericórdia de Deus. O amor de Deus não se mede por isso. O amor de Deus é visto na pessoa bendita do Senhor Jesus. O amor de Deus, ele é visto em Cristo, que não considerou ser igual a Deus, mas ele veio em forma de homem, ele se humilhou como servo, ele viveu entre nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que nos dá uma esperança viva, que ressuscitou, a nossa ressurreição, é nisso que nós vemos o amor de Deus, é nisso que nós medimos o amor de Deus, e o amor de Deus sobre nós, queridos, é ilimitado, porque Ele nos amou dando o seu único Filho. Nós quebramos a lei, nós falamos besteira contra o Senhor, nós questionamos o Senhor, mas Deus que é rico em misericórdia, nos amou antes da fundação do mundo. O acusador da nossa alma vê isso, os demônios veem isso. No dia do juízo, o Senhor dos Exércitos, como tantas vezes aparece aqui no livro de Malaquias, Ele voltará para nos buscar, e Ele vai derrotar todos os nossos inimigos, de uma vez por todas, e a morte será vencida eternamente, e aí nós vamos desfrutar da presença do Senhor. Isso tudo é porque Cristo Jesus, a expressão do amor de Deus por nós, já fez o que nós não conseguimos fazer, já cumpriu a lei que nós quebramos, já ressuscitou em nosso lugar, e é porque Cristo pagou, que nós seremos poupados no dia do juízo. Se pela fé nos arrependermos e crermos que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Qual é a sua visão da misericórdia de Deus? De que maneira você tem enxergado essa justiça de Deus? Será que a sua visão de Deus é de um Deus injusto que fica lá do céu punindo os pecadores, punindo os crentes? Ah, você quer uma coisa legal? Eu vou te punir então. Porque muitas vezes nós não oramos porque temos medo de Deus dizer um não para a gente. Essa é uma visão errada de Deus. Mas quando nós olhamos o mundo pelas lentes do Evangelho, queridos, nós nutrimos então uma visão correta de Deus e passamos então a praticar a nossa vida cristã diante de Deus de forma correta. Concluindo, e aí, crianças, como é que ficou o seu desenho? Fez um óculos bonito? Será que há criança aqui, como eu, já usam óculos desde cedo? Será que essa é uma manhã que você precisa colocar os óculos do Evangelho? Você saiu de casa, se arrumou, penteou o cabelo, fez maquiagem. Você já passou por essa situação de chegar na igreja e falar: puxa, esqueci os meus óculos. Se acontecer isso comigo, eu não paro aqui na Redenção, vou parar ali em alguma igreja no CIA, na IPTG. Talvez a gente precise nessa manhã olhar com os olhos do Evangelho. Talvez a gente tenha tido uma visão distorcida de Deus, da sua bondade, dos ímpios, da nossa própria vida. Essa manhã é uma manhã para examinar a nossa fé. Porque uma visão correta de Deus me leva a uma prática correta com Deus. Talvez você esteja patinando na sua vida cristã, não porque você não consegue obedecer, mas porque você ainda não enxergou quem Deus é e o que Ele quer de você. Talvez você esteja tateando nessa manhã, você ainda não conhece Cristo, e você diz: eu tenho buscado, mas eu não estou encontrando, eu não sei o que fazer da minha vida. Você precisa de se arrepender e crer no Senhor Jesus, porque Ele vai devolver a você a visão correta do mundo, e você vai poder dizer: eu era cego e agora eu vejo. Que saiamos dessa manhã aqui com os óculos do Evangelho, prontos para viver a vida cristã para a glória de Deus, porque certamente o juízo virá, e naquele dia nós veremos que nós somos o tesouro particular do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar a beleza do Evangelho e a viver o Evangelho na nossa vida, Senhor.
que o nosso coração se encontre em total devoção a Ti, Pai, entendendo que é uma alegria Te servir, que é uma alegria Te adorar, que é uma alegria viver uma vida obediente, Pai. Nos livra, Senhor, de compararmos a nossa vida com a dos ímpios, porque o que nós temos em Cristo é muito maior do que qualquer homem pode ter, Pai. Que a gente tenha a visão correta do Senhor, para viver corretamente diante do Senhor, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.